Hora de falar sobre o Cruzeiro que reabriu conversas com Valentim Gomes, o zagueiro argentino de 21 anos de idade que pertence ao Vélez e quase se transferiu para a Raposa no início da temporada. O negócio caiu na última hora porque o Vélez fez novas exigências depois de um acordo verbal por um pagamento de 11 milhões de dólares. Pois bem, na Argentina surgiu a informação de que o Cruzeiro procurou o Valentim Gomes e também seus representantes para saber se existia alguma chance de retomada de tratativas, e a resposta foi positiva. O Valentim segue disposto a sair do Vélez e gostaria de jogar no Cruzeiro, embora seu empresário esteja na Europa conversando com outros 2 clubes europeus cujos nomes não foram revelados. É bom dizer que, em caso de avanço nas negociações, e o Vélez ainda nem foi procurado, dá para descartar por completo qualquer chance de negociação na base dos mesmos 11 milhões de dólares de tempos atrás. Isso porque, desde então, Valentim Gomes já foi negociado, por exemplo, com um clube italiano e foi reprovado nos exames médicos por conta de um problema no menisco, que vem desde 2021, quando ele passou por cirurgia. Diante desse cenário, o clube que contratar o Valentim Gomes sabe que há restrições médicas e, por isso, pode e deve exigir um pagamento menor de grana. Para completar sobre o Cruzeiro, alguns números bem positivos depois do 4-0 contra o Sport na Ilha do Retiro, em Recife. Resultado que manteve o Cruzeiro bem perto dos líderes na 4ª colocação. O Cruzeiro tem os mesmos 16 pontos após 8 rodadas da campanha do Bicampeonato Brasileiro de 2014. Raposa também alcançou sua maior sequência invicta na temporada, são 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. E aí, só para completar, nenhum dos 5 atletas pendurados recebeu cartão amarelo, ou seja, Cássio, Vidalba, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge estarão à disposição para o clássico contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. Goleada do Cruzeiro aqui no Recife, 4-0. O árbitro até deu o gol contra do Igor Cariúzi, não do Christian. 2 do Matheus Pereira, 1 do Caio Jorge. Matheus Pereira, 2 gols, uma assistência maravilhosa para o Caio. E o Cruzeiro seguindo no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro e abrindo vantagem de 3 pontos em relação ao 5º colocado. E agora, o próximo compromisso em termos de Campeonato Brasileiro é o clássico no domingo com o Atlético Mineiro. O Cruzeiro na 4ª colocação, então, com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Palmeiras é o líder com 19, venceu no finalzinho o clássico com o São Paulo. Flamengo, segundo, 17. Red Bull Bragantino, terceiro, 17. Cruzeiro, o 4º colocado com 16. Fechando o G6 tem Fluminense com 13 e o Atlético Mineiro com 12 pontos ganhos na zona de rebaixamento. Vasco tem 7, Juventude tem 7, o Santos ainda joga nesta segunda-feira, tem 4 e o Sport Recife tem 2 pontos apenas. O Cruzeiro, então, somando a primeira vitória fora de casa e com autoridade, né? Foi uma grande atuação diante da equipe do Sport Recife. O time voltou ontem mesmo para Belo Horizonte, jogadores liberados. A segunda-feira deve ser de folga na Toca da Raposa 2, até pela maratona que o Cruzeiro vem. E quarta-feira, convenhamos, é jogo para cumprir tabela e tomara que o técnico Leonardo Jardim dê chance aí para a garotada. 5 jogadores estavam pendurados: Cássio, Vidalba, Matheus Pereira, Christian e Caio Jorge. Nenhum levou o 3º cartão amarelo. Tá todo mundo liberado para o clássico de domingo diante do Atlético Mineiro. E atenção, porque o jogo será às 8h30 da noite no Mineirão. E a venda de ingressos já está rolando, hein? ingresso.cruzeiro.com.br. É jogo para lotar o Mineirão. Só torcida do Cruzeiro e para cantar e apoiar o time o tempo inteiro neste grande clássico, que pode significar aí uma confirmação de vez de tudo que o Cruzeiro vem vivendo. Nenhum problema de ordem médica. Vamos ver aí, como eu disse, o que o técnico Leonardo Jardim vai fazer na quarta-feira, cumprindo tabela diante da equipe do Palestino. Tá falado, pessoal? Simões, e até nesse contexto, né, do público da Ilha do Retiro, você que conhece muito bem a força do esporte jogando em seus domínios no Recife, o Hugo citava, né, no pré-jogo, também durante a transmissão, sobre o calor que tem, e é lógico, a questão física pesa muito.
E a Ilha do Retiro hoje acabou, né, sendo a praia do Mineiro, o Cruzeiro conquistando a vitória. E não é fácil, apesar do péssimo desempenho, né, do Sport no Campeonato Brasileiro, bater o Sport na Ilha nunca foi tarefa fácil, né, Simões? Ô Rubens, é a maior goleada do Cruzeiro sobre o Sport na Ilha do Retiro. Olha só. É o maior placar alcançado pelo Cruzeiro, tá? O Cruzeiro já tinha vencido lá, como em 2016, fez 1-0, tá? Depois venceu lá também, o Cruzeiro foi vencer lá também em 2001, também por 1-0, tá? O Cruzeiro nunca teve facilidade lá. Nunca teve facilidade lá. Muito pelo contrário. Sem contar o jogo de hoje, né? A Ilha do Retiro tinha recebido 20 partidas entre eles, com 5 vitórias do Cruzeiro, 8 do Sport e 7 empates, tá? E o maior placar que o Cruzeiro tinha conseguido sobre o Sport lá em Recife é um 3-0, mas foi no estádio do Arruda em 1973. Então, quer dizer, tem muito tempo isso, né? Eu acho que de todo mundo aqui só eu era nascido. Os gols do Cruzeiro foram do Dirceu Lopes, do Zé Carlos e do Lima, tá? Então, quer dizer, um resultado histórico importantíssimo pro Cruzeiro, né? O time mostra a sua força depois daquele 2-1 sobre o Flamengo, que já tinha chamado a atenção de todo mundo pela intensidade, pela qualidade de jogo que o Cruzeiro tinha feito, e agora passa a ser um time ainda mais observado, né? Porque esse tipo de resultado, ele é muito bom, muito positivo. O Cruzeiro chega a 16 pontos em 8 jogos, quer dizer, é um aproveitamento de título no Campeonato Brasileiro. Nós nunca tivemos um vice-campeão com esse aproveitamento de 2 pontos por partida, tá? Que no final da competição aí, são 38 rodadas, significaria 76 pontos. O melhor vice que a gente teve com 20 clubes foi o Santos de 2019 com 74, sob o comando do Jorge Sampaoli, mas de toda forma aí o Cruzeiro passa a chamar mais atenção ainda dos adversários, né? Mas de toda forma é um resultado que mostra mais uma vez a força desse time montado pelo Leonardo Jardim, porque apesar de ser o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport não tinha sido goleado por ninguém, viu, Rubinho? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.